Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Vamos iniciar o item Escravidão, questões 829 e 830. Se você puder compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, você ajuda a divulgar a doutrina espírita, porque quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, mais o YouTube, mais o Facebook entendem que é um bom vídeo e recomendam para outras pessoas. E aí o Espiritismo pode chegar na mão de quem está ávido por informação, não é? Desde já, muito obrigado. Esse vídeo não tem fins lucrativos, o compartilhamento é só para ajudar a divulgação mesmo. Escravidão, 829. Há homens que são, por natureza, predestinados a ser propriedade de outros homens? Resposta: qualquer sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Ela desaparecerá com o progresso, assim como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Tem uma citação de Kardec. A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, quando, por exemplo, no Brasil ainda havia escravidão, da escravização das pessoas negras da África e os negros nascidos no Brasil. Bom, o fato é que, em um determinado momento, entendeu-se que era uma mão de obra barata, porque ia-se na África e ou se comprava uma pessoa lá, ou raptava-se uma pessoa lá e levava para, vamos colocar, para o Brasil, naqueles navios terríveis, e sob muita violência, sob muito sangue, sob muitos maus tratos, colocavam essas pessoas para árduos trabalhos. Em um determinado momento, a igreja disse: olha, não tem problema, porque eles não têm alma. Eles não têm alma. Então, qualquer situação de escravização naquela época foi corroborada pela igreja, porque a partir do momento que eu entendo que aquele sujeito de pele negra, ele não tinha alma, portanto não era criatura de Deus, era um animal. E aí se utilizavam dessa situação. A responsabilidade em quem fez isso, gigantesca. Gigantesca. Foi grave? Gravíssimo. Isso foi por exemplo, para o Brasil, foi uma mancha muito grave na história do Brasil, um karma para a história do Brasil que ainda não foi totalmente sanado. Jesus escolheu o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, essa região para ser a pátria do Evangelho, quando ele esteve no Brasil, rodeado dos seus prepostos, entre eles Iléu e Ismael, que é o espírito que coordena as coisas no Brasil, Ismael. Ele escolheu aquela região, que hoje é aqui no Brasil, por uma situação de um local onde não tinha débitos, não tinham acontecido débitos terríveis. E aí veio a escravidão. Que a parte do grave ficou com os portugueses, porque foram eles que fizeram a escravização dos negros. Então esse karma que Portugal ainda responde até hoje, e teve uma queda muito grande, depois muitos anos da ditadura de Salazar, depois, antes disso, teve o domínio da Espanha, enfim, teve muita coisa que o povo português já foi resgatando dessa escravização que foi feita no Brasil. Mas o fato é que, por que durou tanto tempo? Porque, por mais que a igreja dissesse que não tinha alma, evidentemente que todos têm, todos somos espíritos e estamos em encarnações diferentes, em encarnações em corpos diferentes, em corpos distintos. Ora homem, ora mulher, ora branco, ora negro, ora
amarelo, ora, enfim, né? Em todos os cantos da terra. Isso acontece, evidentemente. Então sabemos que é uma tolice. O espírita é inaceitável ter qualquer tipo de racismo, sabendo que somos todos espíritos e que estamos usando uma roupa carnal que pouco importa as características dela, seja homem, mulher, hétero, homo, trans, seja lá o que for, é um ser humano, é um espírito que está encarnado naquele corpo e por ser espírito merece todo o meu respeito. Acabou, não tem nada a ver com a vida do outro. Fábio, mas eu não aceito o casamento gay. Então não case com um homem se você é homem, não case com uma mulher se você é mulher. E cuida da sua vida. Simples assim. Ah, eu acho que o negro, você é um idiota. Porque é um espírito como você, criado à imagem e semelhança de Deus por espírito. E você já passou por isso e vai passar de novo. Já foi homem, já foi mulher, várias vezes, vai passar por todas as etnias, que é importante, e vai colher cada rosa ou cada espinho que plantar. Isso é muito importante. Então não existe nenhum povo que é inferior a outro. Ah, Fábio, mas há países muito pobres, porque aí como comem menos e tem menos riqueza de alimentação, então cognitivamente acabam sendo inferiores. Acabei de dizer, nós somos espíritas, é um espírito que está lá. Nessa encarnação pode ter um aparelho diferenciado que não lhe permita exteriorizar toda a sua inteligência, mas quem garante que não é um espírito muito mais nobre do que nós, tanto em inteligência quanto moral, e que está naquela condição de um corpo mais franzino, mais não subdesenvolvido, é a palavra que eu queria, subdesenvolvido, e não é muito mais evoluído do que nós. Pega Chico Xavier. Um corpo ruim, velho. Nos padrões de beleza, nenhum. Não passou na fila da beleza nenhuma vez, tadinho. De corpo físico. De corpo físico. Problema nos olhos. Toda aquela situação que ficou, né, de doenças terríveis que teve e tudo mais. E um espírito nobilíssimo. Quem de nós pode falar que temos a evolução do Chico Xavier? Então, pera lá. Nós somos espíritas, nós sabemos das coisas. Então, é inconcebível homofobia, inconcebível racismo de qualquer ordem. Inaceitável, inadmissível. Porque não existe sujeição absoluta de um homem para outro, de um ser humano para outro. Questão 830. Kardec quer dar uma testada no espírito para ver se é realmente, essa resposta é realmente convincente. Aliás, isso é muito importante. Erasto, no livro dos Médiuns, diz que é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Teste os espíritos. Não vá aceitando tudo que o espírito fala, não. Meu pai sempre dizia, e eu uso essa frase depois da autorização dele: o sujeito presta, morreu, continua prestando. O sujeito não presta, morreu, continua não prestando. O túmulo não santifica ninguém, bem. Prestava, continua prestando, não presta, continua não prestando. Não é porque desencarnou que sabe tudo, não sabe não. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que a praticam são repreensíveis, uma vez que apenas se sujeitam a um hábito que lhes parece natural? Entenderam a pergunta? Eu vivo num lugar em que ter escravo é normal. Eu cresço entendendo que isso é normal. E aí eu acabo também tendo escravos. Eu sou menos repreensível por conta disso? Resposta: o mal é sempre mal. E todos os vossos sofismas, né, todas as vossas ideias ou costumes, não farão que uma má ação se torne boa. No entanto, a responsabilidade pelo mal é relativa aos meios que se tem de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado por uma violação da lei natural, da lei da natureza. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão fez parte dos costumes de certos povos, o homem pôde usufruir dela
com boa intenção e como algo que lhe parecia natural. Porém, desde que sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pela luz do cristianismo, mostrou-lhe o escravo como seu semelhante perante Deus, ele não tem mais desculpas. Aquilo que eu falava agora há pouco da responsabilidade da Igreja Católica à época, que disse, não tem alma, tudo bem escravizar. Quem tinha grandes interesses e tinha conhecimento, culpado ao extremo. Quem era devoto da igreja e entendia que aquilo era natural, era culpado, mas com atenuantes. Mas todos nós desencarnamos, não é? E ao chegar no plano espiritual, descobrimos, ou não? Alguns porque foram interpelados pelos escravos desencarnados, perseguidos. Muitos se vingaram dos seus feitores, dos seus, aspas, donos. Então descobriu-se. Então, quando nasceu de novo, já sabia, e não podia mais alegar ignorância. Não é? E aí, aos poucos, foi se entendendo que eram seres humanos. E aí, aqueles que não estão nem aí, porque eu não vou abrir mão do meu negócio, do meu patrimônio, porque eu comprei, é meu, esses são extremamente culpados. Tanto quanto aqueles que começaram tudo. Aqueles que simplesmente cresceram nessa situação e até ali seus 25, 26 anos mantinha essa situação até que se desenvolvesse o córtex pré-frontal e aí pudesse fazer os raciocínios corretos e tivesse o emocional já desenvolvido e tudo mais, daí para frente não são tão desculpáveis assim. E outra, a gente dorme toda noite, a gente sai do corpo como se tivesse morrido. Informação não nos falta. Eu preciso querer ser informado. Eu tenho 10 escravos, certo? Tenho uma vida cômoda, tranquila. E aí eu abro mão desses 10 escravos e vou fazer o que eles faziam para sobreviver, ou vou ter que pagar um salário para quem está fazendo? Será que eu estou disposto a isso? Ou fica mais fácil eu ignorar qualquer coisinha que a minha consciência fale e chego nas autoridades religiosas e falo, não, eu sou uma pessoa boa, eu trato com carinho, eu trato com respeito, e aí passam a mão na cabeça? Não, mas é isso. Tem que tratar bem o seu animalzinho, seja ele um escravo ou seja ele um cachorro. Percebeu a responsabilidade? Percebeu aquilo que a gente vem falando? Você que acompanha constantemente as nossas gotas de espiritismo, que a gente fala do perigo de passar a mão na cabeça? Da responsabilidade dos dirigentes religiosos, dos dirigentes de centro espírita, que para não perder público relevam certas atitudes dos frequentadores e acabam sendo condescendentes, passam a mão na cabeça, como a gente fala, passa pano para as atitudes da pessoa, dando aquela, não é bem assim, né? Pulam a parte que diz que o Evangelho narra de uma frase de Jesus, que é mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Evita falar sobre isso. Quantas vezes nós éramos convidados para fazer palestras em centros espíritas que vinham com algumas ressalvas de alguns temas que não eram convenientes ser falado, não é? Se o centro era frequentado por gente da alta sociedade, um dos pontos que não era para comentar, não falavam com todas as letras, porque eu era um pouco mais intempestivo naquela época, eu acabava retrucando imediatamente. Né? Ou ficava pior, porque aí eu falava exatamente daquele assunto que pediram para eu não falar, né? Porque preocupados com as pessoas que iam lá no centro, então tem que tomar um certo cuidado, né? Eu me lembro quando abriu um centro novo na cidade que eu morava e
eu fui lá fazer uma reportagem sobre a abertura do centro, e aí acabei sendo chamado lá na frente, que eu era, à época, presidente de um centro, e aí me apresentaram, né, então, como presidente de um centro e tal, aí eu falei, agradeci a Jesus, enfim, né, por mais um centro, aquela coisa toda. E aí, quando eu saí do palco ali e estava conversando com os dirigentes, aí chegou uma pessoa que frequentou um bom tempo o centro que eu era presidente e perguntou para o dirigente do centro que estava do meu lado: "Ei, quando vocês vão chamar o Fábio para fazer uma palestra aqui, né?" Aí ele falou: "Em breve, em breve, em breve." Eu falei: "Estou à disposição, né? Só falar, a gente acerta a agenda, né? Que eu tenho trabalhos mediúnicos no dia das palestras de vocês, mas a gente pode mexer na agenda e tal." Aí, quando a pessoa que falou isso se afastou, o dirigente falou assim: "Mas aí nós temos que conversar, porque tem certas coisas que você fala lá no centro que não pode falar aqui." Eu falei: "Como assim?" "Não, é porque aqui as pessoas que frequentam aqui são de uma posição social mais alta, então tem que tomar cuidado com certos temas, porque sabe como é que essa gente, né, eles se ofendem fácil." Falei: "Tá bom." Fui convidado uma vez só para dar palestra e disse não. Acho que eles agradeceram, né? Deram graças a Deus, né? Chamaram por educação e eu disse não. Então, nós já fizemos a nossa parte, eu não vou chamar mais. Enfim. Quando algo faz parte da tradição, se você tem cognição para entender os preceitos de Jesus, você automaticamente sai daquela, aspas, tradição, seja ela escravidão, seja ela idolatria. Muitos centros têm altarzinho, não é? Com luzinha acesa e tudo. Só que ao invés de colocar os santos da Igreja Católica, coloca Bezerra de Menezes, Chico Xavier, enfim, né? Mas é o mesmo processo, mesma ideia idólatra, né? Se você está na força das coisas, tem uma certa diminuiçãozinha, uma certa indulgênciazinha da nossa própria consciência, né? Tem atenuantes para aquele mal que estamos cometendo, mas ainda é mal. Agora, quando eu sei e não quero nem que se toque no assunto, aí não tem como alegar ignorância, portanto, ao invés de atenuantes, tem agravantes. A escravidão foi assim, para muita gente. E amanhã a gente vai falar justamente sobre essa situação de um que era o escravocrata hoje, nascia como escravo, e aqueles que estavam nascendo como escravocratas poderiam agir de forma diferente, mas escravizavam de novo, tinham que nascer como escravos. Por isso que a escravidão, quer fosse de povo para povo, como os judeus, por exemplo, que passaram por 2 eras de 400 anos de escravidão, quanto os negros no Brasil, nas Américas, enfim, nessa escravização a partir do século XIV, né, do século XVI. Então, tem a ver com a reencarnação. Mas isso amanhã. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.